Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje o nosso vídeo é um pouquinho diferente, tá? Inclusive é uma novidade aqui no canal. Hoje a gente inicia o nosso curso 5G, tá? A nova era aí da conexão, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre o que é o 5G, como ele vai impactar aí nas nossas vidas, né? Já se fala aí em carros autônomos, né, sem um motorista, digamos assim, cirurgias aí com médicos em outras cidades e o paciente em outra cidade totalmente diferente, e você utilizar aí os seus dados móveis como se fosse uma rede Wi-Fi, tá? Usando aí streams, vídeos, enfim, ao vivo, tá certo? E essa primeira aula é justamente para falar sobre o 5G, né, que é a quinta geração da telefonia móvel, e trazer várias características, tá bom? Dessa nova tecnologia que tem chegado aí no mercado. Já tem operador aí comercializando chip, já tem operador aí montando torre, trocando rádio de torre e tudo mais, tá? E naturalmente isso gera aí muita dúvida pra gente, tá? Afinal, é uma tecnologia nova e a gente busca entender o que é que vai mudar aí nas nossas vidas, tá? E diferentemente aí do 3G, do 4G, do 2G anteriormente, o 5G, que é a quinta geração, ele vem com uma pegada bem diferente, tá? Uma pegada de inovação, tá bom? Então no vídeo de hoje a gente vai ver justamente como essa tecnologia funciona, tá? E como que a gente pode estar se preparando aí, né? Digamos assim, para os próximos meses aí, né? Não sei se sua cidade aí onde você está assistindo já tem torre de 5G montada, já tem operadora, né, por aí, mas com certeza você já está vendo aí algumas propagandas, tá bom? Então hoje é a nossa primeira aula, onde a gente vai ver o que é o 5G, tá? E a gente vai ver aí ao longo das semanas, várias outras aulas aí que vão sempre nessa pegada, tá bom? Mas antes de a gente começar aqui no nosso curso, tá certo? Aqui no canal, eu peço que você curta esse vídeo, tá? Compartilha ele aí com a galera da Telecom, com a galera aí que gosta de assunto aí novo, de novidade, tá bom? E a gente vai iniciar agora para não perder tempo, tá bom? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje, né, a gente vai ter a nossa primeira aula aí do curso 5G, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, né, um dos conteúdos mais falados na atualidade é justamente o 5G, tá? Muita gente confunde até aí com 5 GHz lá do Wi-Fi, só que a gente vai comentar aqui no curso que são coisas totalmente diferentes, tá? E a gente vai ver como essa tecnologia irá, né, e já está revolucionando a forma como enxergamos aí as telecomunicações, tá? A forma como a gente enxerga, por exemplo, os dados móveis. Se você fala de dados móveis hoje, meio que ainda é um sinônimo aí de limitação, tá? De não ter uma velocidade tão alta, limitação de pacote em relação a conseguir ou não aí passar muito tempo usando. Por exemplo, se você pegar o 4G hoje e abrir um vídeo aí no YouTube ou na Netflix, né, no estalar de dedos aí, o seu pacote acaba, tá bom? E o 5G traz uma pegada um pouco diferente, ó. Então, diante disso, eu resolvi, né, desenvolver um curso, né, com base nas informações atuais, tá, de como a quinta geração 5G, né, a quinta geração da telefonia móvel promete impactar as nossas vidas, tá, e vai impactar muito. O que a gente vai ver aqui no curso, pessoal? O que é o 5G, como ele vai mudar nossas vidas, é o tema do vídeo de hoje, tá? Na sequência, nos próximos vídeos, a gente vai ver a evolução da telefonia móvel. A gente vai pegar do 1G, 2G, 3G, 4G até chegar ao 5G, entendendo as características técnicas de cada uma e o que mudou. Terceira aula, pessoal, a gente vai ver sobre fatiamento da rede, tá? Que é justamente eu pegar uma rede, uma infraestrutura e eu conseguir alocar ali diversos serviços totalmente diferentes, né? Que isso é uma revolução para as telefonias móveis, tá? Vantagem de se usar o 5G. 5G, galera, e o IoT, que é conectar o máximo de equipamentos possíveis aí nas nossas residências, tornando o ambiente mais inteligente. O que muda aí nas nossas vidas com 5G? E um dos pontos mais importantes que é os aparelhos hoje, ou que são os aparelhos hoje, que se conectam e que tem suporte ao 5G, tá? Hoje está aumentando bastante a procura aí da galera em relação a isso, tá bom? Então esses são os nossos temas, a gente vai começar hoje aí, ó, com o que é o 5G, tá? Já se fala aí, como eu citei, de carros autônomos, de cirurgias à distância, de você assistindo aí vídeos em 8K, 4K, tá tudo nos dados móveis. A gente vai falar basicamente hoje sobre isso daí, tá? Então vamos aqui, galera. O que é o 5G? Ó?
Quando eu falo de 5G, tá? O G, e até isso gera algumas dúvidas ainda, porque é algo recente, está relacionado à geração, tá? Ou seja, quando eu falo, o 5G, né? Chegou o 5G no Brasil, chegou o 5G na minha cidade, é porque chegou a quinta geração da telefonia móvel. Para trás, então, nós temos 4, tá? Que na próxima aula a gente vai falar sobre elas. Então, só que diferentemente das 4 anteriores, né? O 5G ele não foca apenas na melhora do tráfego de dados, como está descrito aí, ó. Quando você pega o 3G, o 4G, teve um foco muito grande ali em melhorar a questão da usabilidade em relação a tráfego de dados. A você usar mais mídias, aí, você assistir vídeos, você enviar foto, você enviar fotos, né, imagens, vídeos, e você não tem um delay tão grande, digamos assim, na rede, né, comparado com Wi-Fi. Quando eu chego para a quinta geração da telefonia móvel, eu não foco mais só nisso. Eu foco na mudança da indústria, né? Já pensando aí na indústria 4.0, já foco na indústria automobilística, com carros autônomos, por exemplo, aumentar a produção de carro, já foco na medicina e bem-estar, tá? Com cirurgias aí à distância, com acompanhamentos aí com seu médico à distância, na famosa telemedicina, e eu foco em outros pontos que as gerações anteriores não focaram, tá bom? Então, a gente vai focar aí, ó, num conceito geral de conectar pessoas, tá? Não só na melhoria do tráfego de dados, mas sim em conectar pessoas, tá bom? Com o 5G, estamos tratando aí de conexões ultra robustas, tá? Quais são o foco aí do 5G, né? Se a gente for resumir, conexões aí de ultra banda larga, então já não falo mais de uma conexão limitada, e sim uma conexão ultra, tá? De planos aí de altíssimas velocidades, baixa latência, pessoal, ou seja, um baixo tempo de resposta. O que seria a latência? É o tempo que você solicita, digamos assim, faz uma solicitação na internet, uma requisição, e o tempo que essa requisição demora para chegar até você. Digamos assim, imagine que você está aí na sua cidade, eu estou aqui no Ceará, tá? E eu mando uma mensagem para você. A latência é o tempo que essa mensagem vai até você e volta para mim. Então, quanto menor o tempo de resposta, melhor. Esse é um dos focos aí do 5G, tá bom? Alta capacidade de conectar pessoas, né? Falam-se aí, pessoal, em 1 milhão de dispositivos aí, né? Por quilômetro quadrado, tá bom? Suporte essencial ao IoT e 5G, tá certo? Ou melhor, o 5G, né? Ao IoT, que é a internet das coisas, conectar o máximo de coisas possíveis, e automação industrial, né? Como eu citei já, a questão das mecânicas, das montadoras de veículos, né? Dos carros autônomos aí que podem andar sozinhos, entre aspas, né? Evitando acidentes e tudo mais, e novos serviços. Um leque de serviços aí, pessoal, prometem serviços novos, tá? Serviços, empresas, enfim, prometem ser criados justamente com o avanço aí do 5G, né? Serviços que a gente nem conhece aqui, eu estou gravando esse vídeo, tá? A gente nem conhece esses serviços e certamente nos próximos meses e anos a gente vai estar vendo isso aí aumentar bastante, tá bom? Então aqui é um pouco do resumo do que é o 5G, do que chega aí pra gente, tá? Então vamos aqui, ó. A grande diferença, pessoal, do 5G em relação a 1G, 2G, 3G e 4G é justamente, ó, a variedade, né, de serviços e de aplicações que ela deve suportar. Quando eu falo de 5G, por que ela é um diferencial tão grande? É que ele não foca mais apenas em telefonia móvel, em você habilitar os seus dados móveis, seu pacote de dados, tá? E usar como a internet comum, Netflix, digamos assim. Netflix a gente nem usa tanto, né? Porque consome muita banda. Mas o WhatsApp, tá? Mensagens de texto e imagens, alguns vídeos, tá? E a gente tem meio que esse medo quando você está no 4G ou 3G, porque o consumo de dados naturalmente é bem elevado, tá? Quando eu vou para o 5G, então, além de atender isso daí, ele atende também aí outras questões que estão até nem tão relacionadas aos dados móveis, tá bom? Então, ó, como eu citei, muitos novos serviços devem surgir após a ativação do 5G. Isso é um ponto aí de certeza que nos próximos meses e anos, né, vai estar acontecendo e é muito importante a gente estar bem antenado e por dentro disso daí, tá bom? Então, nesse ponto aqui, pessoal, ó, a gente já começa a falar um pouco de o porquê que o 5G tem essa capacidade de transmissão tão alta, tá? Se vocês acompanharam aí ano passado, né, e 2021 também, certamente vocês ouviram falar aí do leilão aí das frequências do 5G, onde aí várias operadoras puderam aí arrematar lotes, né, regionais de frequências e, naturalmente, obtiveram aí a licença para operar nessas frequências, né, entregar os mais diversos serviços aí que nesse momento estão sendo ativos, tá? Mas o que muda? Qual a relação aí dessas frequências com a velocidade, galera? Isso, inclusive, eu falo muito quando eu estou aplicando aí treinamento sobre o Wi-Fi, tá bom? O que é a frequência? Primeiro, a gente está tratando de ondas eletromagnéticas, tá? De Wi-Fi, digamos assim, só que não associado ao Wi-Fi da sua casa, tá? E o que acontece? Quando eu falo de onda eletromagnética, eu tenho uma onda, né, um pulso eletromagnético
na qual ele transmite dados, tá bom? E esse pulso ele tem uma frequência. Por exemplo, eu citei aqui ó, alguns exemplos clássicos. Primeiro eu tenho o Wi-Fi, tá? E essa daqui seria a frequência do Wi-Fi, ó. Na sequência eu tenho o 4G em azul aí, ó. E aqui seria a frequência do 4G. Teoricamente, nessa ilustração, a frequência do 4G ela é maior do que a frequência do Wi-Fi, tá? Eu tenho uma quantidade de ciclos aqui, ó, de ondas maior do que a frequência de cima. Isso levando em consideração o tempo de 1 segundo. Por exemplo, quantas ondas eu tenho por segundo? Aqui no Wi-Fi eu tenho 1, 2, 3 aproximadamente. Quando eu venho para o 4G eu tenho 1, 2, 3 e praticamente 4 na verdade, tá? Então eu aumentei a frequência. E quando eu aumento a frequência, pessoal, cada onda dessa daí, ela leva dados, tá? Ela leva aí o que a gente chama de bits. Então, quanto mais bits você leva por segundo, maior a entrega de pacotes, a entrega de dados. Então, é aí que entra as altas frequências aí do 5G. Ó. Quando eu venho aqui para o 5G, a quinta geração da telefonia móvel, ela tem uma frequência altíssima, que é muito maior do que os outros serviços que a gente já utiliza. Então, a quantidade de dados que é entregue por segundo é muito mais alta do que 2G, 3G, 4G, do que o Wi-Fi, né, em algumas situações e tudo mais. Então, a gente consegue aí uma alta capacidade de transmissão, tá? Além de ter também aí latências baixíssimas que a gente vai comentar ainda na aula de hoje, tá bom? Então, o pulo do gato, digamos assim, quando eu trato aqui do 5G, é frequências altíssimas. Eu tenho uma frequência muito mais alta do que outros meios de transmissão que usam aí ondas eletromagnéticas e eu consigo entregar mais dados do que os outros meios de conexão, tá? O pulo do gato, digamos assim, dessa aula é nesse ponto, tá bom? E quando eu falo de 5G, galera, certamente quando você está estudando aí sobre o 5G, lendo atualmente, o pessoal fala muito assim, carros autônomos, carro andando sozinho, passa um carro aí na sua rua sozinho, sem motorista, né? Controlado aí por meio da inteligência artificial, né? Que inclusive promete reduzir muitos acidentes e tudo mais. Cirurgias aí feitas de forma remota, onde o médico está em uma cidade e o paciente está na outra, já vem isso na nossa cabeça, tá? Só que calma, quando eu falo de 5G hoje, ele vai pega muito no gancho do que já existe, em cima do 4G. Vai melhorar o que o 4G entrega. E na sequência que a gente vai tendo aí outras melhorias, tá? Inclusive aí, ó, o 5G hoje ele foca em conectar pessoas e objetos, ponto. Só que hoje a gente pode dividir ele em 3 modos de serviços, tá? 3 modos de serviço. Então, ele vai atender aí, digamos assim, 3 pontos diferentes. A gente vai ter aqui, ó, o eMBB, tá? Que é banda larga móvel com taxas superiores a 1 gigabit sob demanda. É o foco hoje do 5G, principalmente aqui no Brasil, tá? É atender o que já existe, muito parecido com o 4G, só que melhorando muito isso daí. Na sequência, a gente tem o MMTC, a gente vai já definir cada um desses daí, né? Desmembrar cada um desses pontos. Então, o MMTC, que é o que? Comunicação com alta densidade e eficiência energética de sensores, dispositivos e máquinas, tá bom? E nós temos também o URLLC, tá? Que é comunicação ultra confiável com baixa latência. Então a gente tem aqui ó, o eMBB, que seria a comunicação convencional, a conexão convencional com os nossos dispositivos nas nossas casas, tá? O MMTC, que é mais focado em alta capacidade de conexão, por exemplo, cobrir uma cidade inteligente, né? Milhões de dispositivos. E nós temos o URLC, que é a ideia de conectar com alta, né, confiabilidade, com alta disponibilidade para o serviço não parar e baixa latência. Imagine você fazendo uma cirurgia remota, né? O médico está em outra cidade e o sistema para, né, no meio do caminho. Então, esse tipo de uso já se enquadra aqui no URLCC, né? Ou melhor, URLLC, tá bom? Que é o terceiro. Só que vamos desmembrar cada um desses daí agora, galera. Vamos aqui, ó. Vamos falar aí do eMBB, que é o que a gente comentou, tá? Banda larga móvel aprimorada. A princípio, galera, o 5G vai bater muito nessa tecla de aprimorar o que a gente já tem, né? Então, esse modo aqui de atender, esse modo de operação que o 5G vai atuar fortemente, ele envolve aí, ó, serviços onde há maior necessidade de largura de banda, maior necessidade de disponibilidade da conexão, de velocidade, de você usar mais dados, tá? Que é justamente o que a gente precisa hoje, digamos assim, entre aspas, né? Que é o uso ali na residencial, o uso empresarial, só que com foco mais no cliente final. É o uso aí que certamente vai crescer bastante nos próximos meses, tá? E a latência melhorada, além das longas coberturas, tá bom? Então, quando eu falo aqui do eMBB, eu estou falando de quê? Reprodução aí de mídias 2K, 4K, 8K nas nossas TVs, celulares, notebooks e tudo mais, tá? Isso falando de banda larga móvel, tá bom? O stream aí de vídeos 360, inclusive com realidade virtual. E a gente tá falando, não tá falando de Wi-Fi, galera, nem fibra, a gente tá falando de 5G.
tá? Então, suporte a streams aí de vídeo 360, aplicações que necessitam comunicação de baixíssimas, né, tempo de comunicação, na verdade, latência baixíssima com servidores, né? E a princípio, galera, esse modo aqui do 5G, ele vem como uma extensão do próprio 4G, que é o que a gente já conhece, já usa, tá? Só que muito melhorado. Inclusive, eu trouxe até algumas ilustrações aqui, muito pautado no que esse modo de operação aqui do 5G vai abordar, né? 4K, Ultra HD, os streams aí, ó, e também jogos, né? Jogos aí em tempo real, realidade virtual, né? Então, o 5G chega muito com essa pegada, tá? De melhorar essa experiência para o cliente final. E na sequência, ó, a gente segue aqui para outros pontos, né? O segundo modo aí de operação do 5G, galera, é o URLLC, tá? Comunicação de comunicações ultra confiáveis com baixa latência. Aqui sim, galera. Aqui já é uma pegada um pouco diferente, tá? Aqui a gente já fala de telecirurgias, aquelas cirurgias, como eu citei, que são feitas à distância, onde o médico está numa cidade e o paciente está na outra. Carros autônomos que podem se locomover, né, sozinhos, digamos assim, que podem detectar que o pedestre está passando ali na faixa ou até fora da faixa e ele frear sozinho, tá? Automação industrial, né, melhoras aí na produção da automação industrial, tá bom? E latências máximas aí de 1 milissegundo, tá bom? Quando eu falo de latência, como eu falei, é a comunicação. É o tempo que um pacote sai aqui da minha rede, vai na sua casa e volta para cá. Quanto menor essa latência, melhor a comunicação, tá? E naturalmente tudo vai fluir melhor. Então aqui, galera, quando eu falo do URLC, esse modo de operação, o URLLC, eu falo de um modo de operação que não pode ter falhas. Como eu citei, imagine que tu tá fazendo uma cirurgia com o médico à distância, tá? E falha o sistema, e a internet cai, né? A famosa internet cai, a latência fica muito alta, o médico dá um comando, né, lá no laboratório dele, digamos assim, e esse comando não chega na máquina, enfim, que está fazendo ali a cirurgia. Então, você pode causar um desastre. Da mesma forma aí, galera, carros autônomos. Imaginei que um pedestre vai passando, daí ele não está prestando atenção, o carro não consegue frear a tempo por conta de um delay, tá? Então, esse modo de operação aqui do Wi-Fi, galera, ele não permite falhas na conexão, falhas que a gente tem comumente aí em conexões de banda larga, tá bom? Então, um uso bem diferente aí já do 5G que a gente não tem em relação a 3G, 4G e nem a própria fibra, por exemplo, tá certo? E o último modo aqui, pessoal, é o MMTC, tá? Comunicação maciças do tipo máquina, ou seja, a alta disponibilidade, a alta concentração de equipamentos sendo atendidos, tá? Sem problemas. Então, assim, a gente sabe hoje que quando você tem uma conexão, que você tem muito equipamento conectado, naturalmente essa conexão ela pode ficar um pouco mais lenta, naturalmente ela fica mais lenta, tá? Então, esse modo de operação aqui do 5G é justamente para comportar, né, uma quantidade muito alta aí de equipamentos. Ó. Esse modo ele visa possibilitar conexões para milhões de dispositivos sem gerar gargalo, que é essa limitação, né? Fato que sem dúvidas irá desafogar a demanda por conectividade. Olha a ideia aqui, pessoal, é ter 1 milhão de dispositivos conectados aí por quilômetro quadrado, cerca de 10 vezes mais do que o 4G que a gente tem hoje, né? 1 milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado, fazendo fatiamento de rede, que vai ser tema aí das próximas aulas. Eu vou pegar uma infraestrutura existente e dividir para vários serviços diferentes, sem perder desempenho, tá? Como tem aqui, ó, vários serviços, tecnologias, segurança e padrões, tudo dentro da mesma rede, da mesma infra, e suporte também aí ao IoT, tá certo? A internet das coisas, galera. Então, esse modo de operação aqui já trata mais da grande massa, conectar, a gente tem o conceito de cidades inteligentes, né? Conectar o máximo de equipamentos possíveis, toda a cidade, e garantir conectividade e disponibilidade, tá bom? Então são os 3 modos aí que a gente tem do 5G, galera. E aqui a gente tem meio que eu peguei essa imagem aqui, né, lá do Eldorado, no site aí, eu vou deixar o link para vocês, tá? Que é muito pautado no que a gente trouxe, ó, no que eu trouxe. Nós temos aqui, ó, o EMB, tá? Que pensando aí no usuário final, digamos assim, realidade virtual e tudo mais. Nós temos aqui, ó, para conexões massivas, né? Ou seja, conectar uma grande quantidade de pessoas. E nós temos aqui também a questão da conexão que não pode parar, né? Por exemplo, como eu citei, quando eu trato aí da medicina, né? Da segurança, dos automóveis e tudo mais, tá bom? E, pessoal, aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje, ó, nós temos aqui, né, que o 5G não será somente a área de telecom que vai ser beneficiada. Como eu falei, nós vamos ter carros autônomos, claro que não agora, né, digamos assim, cobertura onde o 4G não chegou, tá? Então o 5G promete chegar, agricultura conectada,
cirurgias remotas e por aí vai. Na verdade, a gente pode esperar aí muita coisa do 5G. Tá bom, galera? Essa foi a nossa primeira aula aí do curso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai estar trazendo aí próximas aulas, tá bom? Aqui no canal. E espero que vocês compartilhem essa aula aqui, que vocês curtam ela, tá? Que eu vou estar trazendo mais novidade aí nos próximos dias. Vem aí a aula 2, tá? Todas as gerações anteriores aí da telefonia móvel para a gente entender como que a gente chegou no 5G, tá bom? Até a próxima!